the lights till the final whistle. Believe it when we say we never settle. We chase the lights till the final whistle. Believe it when we say we never settle. We did it, we did it, we did it. It's victory, victory. Você pode contar um pouco sobre o primeiro Major? Primeiro Major, pô, o primeiro Major foi loucura. Foi loucura, foi loucura. Porque foi um Major assim que a gente chegou e a gente não era o favorito. A gente era underdog. Tipo, era aquele azaralhão que se der bom, dá bom. Pode chegar, entendeu? Foi a primeira vez que a gente optou por não ir pra Europa, pra treinar na Europa pra poder jogar o campeonato. Foi a primeira vez que a gente optou. A gente decidiu passar um mês e meio nos Estados Unidos e a gente falou, a gente vai fazer o nosso treino. E independente do time que a gente tá jogando, independente do nível que a gente tá jogando, independente. A gente vai ficar aqui nos Estados Unidos e a gente vai preparar o nosso jogo daqui. Eu lembro que a gente passou acho que foi um mês nos Estados Unidos, né? Lá onde a gente tinha a nossa GH. Pô, treinava contra vários times que, velho, se for comparar hoje o que são os times, a gente pegaria, tipo, um time top 300 do mundo e estaria treinando com o time top 300 do mundo. Era isso. Tipo, que não é muito, seria muito abaixo do que o que a gente treinaria na Europa contra os times top 1, top 2, top 3, top 4. E a gente pegou os times lá, na época a gente treinou contra os times do Splice, tinha até Complexity também na época, não lembro. Tinha uns times que eram bem médios, tipo, bem médios pra ruim mesmo na época. É isso que eu falo do fato, até voltando um pouquinho que a gente conversou, do fato que é a gente que faz o nosso treino, não é, sabe, tipo, o nível e etc. Tipo, é a disciplina, a mentalidade, a cobrança. Porque a gente ganhou o Major treinando nos Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos era um nível muito baixo. Não era um nível alto. A gente foi acertando cada pedaço do nosso jogo. Então, pô, se a gente tava com um problema aqui, nós ia arrumar esse problema, ia pro próximo, ia pro próximo. E a gente estruturou o nosso jogo de um jeito que todo mundo era confortável de jogar. Então, a gente pegou as melhores coisas de cada um, colocou dentro do jogo, estruturou o jogo todo do jeito que a gente queria jogar, do jeito que a gente viu o jogo. Né? Do jeito que a gente, pô, com a experiência que a gente adquiriu jogando na Europa, entendendo os times jogando, e a gente começou a usar as coisas que eles estavam fazendo e moldando o nosso jogo, como a gente queria jogar. Acho que isso foi um próximo level, sabe, pra gente, e a gente ia arrumando cada pedacinho e se entendendo bem como equipe, e eu lembro que a gente passou esse um mês, né, treinando num nível, querendo ou não, muito inferior, só que a gente se doou muito. Então, pô, a gente passava, sei lá, às vezes jogando 2 horas, 3 horas de DM por dia, a gente treinava 6 mapas por dia, acabava o jogo, a gente só almoçava, jantava, voltava, o computador tava jogando de novo, jogava até 3, 4 horas da manhã. A gente passou sem brincadeira um mês jogando igual uns maníacos. Igual uns maníacos. E quando a gente chegou no campeonato, a gente passou nos grupos muito tranquilo. A gente deu 2-0 nos grupos. A gente já espancou os caras, já nos grupos já. E aí a gente foi pras quartas, ganhamos os jogos das quartas. Foi um jogo muito difícil que a gente pegou o VP. Era um time que a gente tinha bastante dificuldade de jogar contra, na época. E na semifinal contra o Liquid, a gente ganhou um jogo insano, assim. O Code deu um double jump, que tem o grafite dele, a jogada mais conhecida dele, provavelmente, aí. Que ela imortalizou no jogo, que foi o pulante na Wanda Mirage. E, cara, a sensação foi única. Eu lembro até. É pior que é engraçado quando isso aí, mano, já contei muitas vezes na minha stream já. Eu lembro quando eu fiz a jogada, pô, só eu consegui ver, né, minha tela, porque tava todo mundo vivo ainda, então ninguém viu o que aconteceu na minha tela. E aí eu lembro que eu tava falando, molecada, mano, vocês não vão saber, vocês não entendem o que eu fiz aqui. Aí eu falei, mano, foi escroto. Mano, esse round foi tenso. Aí o molecada falou, mano, cala a boca, próximo round, próximo round. E, tipo assim, ninguém tava nem querendo saber o que eu fiz, sabe? Só queria jogar no round. E aí eu lembro quando acabou o primeiro jogo, a gente foi fumar, né? Que a gente sempre tem um break, a gente foi fumar. E nisso, a galera foi no banheiro, só quem tinha ido fumar foi eu e o Taco. E aí chegou o meu coach, meu médico, falou, mano, vocês olha isso aqui. E aí os caras olharam a minha jogada. E aí, mano, os caras foram loucura, porque, velho, ninguém nunca tinha feito isso. Foi bizarro, foi bizarro. E a gente deu um comeback nesse jogo, e quando a gente voltou pro hotel, a gente já tava na final do Major, a gente tava na final do Mundial. Eu lembro quando a gente voltou pro hotel, a gente conversou, né, nós três, aí falou, caramba, velho, a gente tá na final do Major, cara, pô. Meu Deus do céu, nem parecia real. Na final, a gente pegou nave. E aí esse jogo foi muito difícil. Esse jogo foi um jogo muito de idas e vidas, assim. Foi um jogo muito, muito difícil. A gente ganhou o primeiro mapa no AT. Tipo assim, foi muito ralado. O Fallen me dava muito espaço para poder falar bastante as coisas que eu via, ou o que eu tava sentindo na hora que ia dar certo. E ele me deu esses 3 rounds de TR. Eu lembro que a gente encaixou os 3 rounds de TR, que eu fiz uma estratégia de variar ela em 3, pra trocar só os bombs e a sequência de granadas que a gente tava fazendo. E ela entrou as 3 táticas entrou, e a gente fechou o overtime com 4-0.
neles, a gente viu o primeiro mapa e aí, tipo, você via o sentimento dos jogadores, né? Do outro lado, tipo, triste, já um pouco, sabe, tipo, nervoso por ter perdido. E eu acho que a gente abusou bastante desse momento, né? Que a gente teve dentro do primeiro mapa para entrar bem quente no segundo. E aí a gente entrou no segundo mapa, a gente ganhou o Mundial. Foi a primeira vez que um time brasileiro ganhou um Major. E, pô, o sentimento foi único. Eu acho que nem caiu na nossa ficha que a gente chega. Ser campeão foi um sentimento único, porque era a primeira vez minha sendo campeão em qualquer coisa, assim, na vida. Foi a maior emoção, assim, da minha vida no momento ali. E então eu não sei nem como explicar muito, porque é muito único, é muito bom, é muito boa a sensação. No outro dia que a gente ganhou, eu acordei e falei, tá, você consegue entender que a gente ganhou o Mundial, velho? Tipo assim, então nem caiu na nossa ficha ainda, sabe? Eu também fiquei muito emocionado no dia, primeiro porque um mês antes desse Mundial minha avó tinha morrido, então eu tava jogando com a medalhinha que ela tinha me dado, então foi um momento triste também pra mim. Mas uma das coisas que também me emocionou, além disso aí, foi o Cold ter vencido o melhor jogador do torneio. Quando eu vi o carinha lá, né, o host do evento com o microfone lá falando, pô, o melhor jogador ele faz um suspense assim, parece que vai anunciar o Oscar. Marcelo Coldzera. E aí, nesse momento foi um momento muito emocionante pra mim, porque eu vi que eu era testemunha do trabalho que era colocado ali. Eu sabia que ele se dedicava muito pra isso. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, assim, uma coisa que eu tinha feito na minha vida, assim, foi uma coisa muito gratificante pra mim. Ele veio a mim, bateu no meu peito. E falou pra mim que ele nunca ia me decepcionar. Nesse momento, assim, eu percebi que eu tinha feito a escolha certa da minha vida, que eu, tipo, realmente, eu olhei e falei, ali, tipo, é o sonho que eu queria ter, sabe? Pô, ter meu pai lá e minha mãe lá, vendo eu ganhar foi meu primeiro campeonato que eu ganhei na minha vida, já foi logo Major. Foi muito emocionante pra mim, porque ter minha família do meu lado, me confortando também nas situações, me acalmando também durante o campeonato foi muito importante. Em 2016 ainda a gente ganhou outro Mundial, né, que foi em Colônia. Esse de Colônia a gente se preparou muito bem, a gente pisou na Alemanha, a gente tava com a sensação que a gente ia levar o campeonato, e a gente rebarreu todo mundo, acho que foi um campeonato mais fácil que a gente jogou, que eu senti que a gente estava muito acima dos outros times, acho que a gente estava bem preparado. No meio desse caminho também a gente ganhou uma Pro League, que foi uma liga que a gente jogava nos Estados Unidos também, que era uma liga que a gente disputava nos Estados Unidos, né? Tinha uma liga europeia e uma liga americana. Aí passava os top 8 dos Estados Unidos com os top 8 europeus, juntava e ia fazer o campeonato. E a gente ganhou também. A gente jogou a final contra o G2, ganhamos de 3-2 deles também. Então foi um campeonato muito da hora também pra gente. Foi lá em Londres. Depois, no final do ano, a gente estava jogando a My League, eu fui chamado para uma premiação, né? E ali eu concorri com todos os jogadores de todas as modalidades. Campeão mundial do LoL, que foi o Faker na época. CS, teve outras categorias, Dota, teve bastante categoria lá. E eu ganhei como melhor atleta de esporte eletrônico de 2016. E aí eu ganhei uma premiação do Michael Phelps. Mas foi, tipo, foi uma coisa muito gratificante na minha vida, assim. Receber uma premiação, pô, do melhor medalhista, né? O maior medalhista do mundo. Então acho que foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito única. Você comentou no começo que por mais que você tenha recebido o título em 2016, você enxerga que 2016 foi o seu auge, né? Então, por mais que eu ganhei em 2016 o título e tal, e, pô, ganhei como melhor do mundo em 2016, eu não acho que foi o meu auge. Eu acho que meu auge foi em 2017. Eu acho que, tipo assim, 2016 eu tinha um ano muito bom, tive grandes conquistas, pô, ganhei 2 mundiais, ganhei um prêmio lá da mão do Michael Phelps. Tipo, mas eu não acho que 2016 foi meu auge, tipo, como jogador. Eu acho que em 2017 foi meu auge como jogador. E aí depois disso veio a SK. A gente teve a oportunidade de ir para SK, né? Tipo, a diferença de valores de salário era muito maior. Comparado aos outros times do mundo, a gente estava bem abaixo do nosso salário, sendo o top 1 do mundo. E a gente recebeu uma proposta da SK na época, que era irrecusável, e a gente acabou indo. Você pode falar um pouco mais como foi pra você quando chegou a proposta da SK? Quando chegou a proposta da SK, foi praticamente na virada pro segundo Major, né? Foi em 2016 também, foi virada pro segundo Major. Tinha acabado de jogar um campeonato da League. Era um campeonato que ele foi o primeiro campeonato transmitido na televisão dos Estados Unidos. Tava ficando bem séria a coisa mesmo. Tipo, o CS tava ficando bem sério mesmo. E a gente jogava até num estúdio lá deles lá, que, pô, é onde transmitia NBA, os caras da NBA, tipo, canais da Warner também. Então, tipo, era bem famoso lá, né? E aí a gente recebeu essa proposta da SK durante essa transição.
Foi uma transição um pouco turbulenta pra gente, querendo ou não, porque como a gente tinha assinado um contrato com a E-League, que a gente estava jogando pela LG, e a gente tem que trocar pra SK, foi uma coisa, querendo ou não, bem difícil, porque não estava sendo aceito, e aí tava rolando uma guerra entre as duas organizações, e aí, no final das contas a gente acabou não podendo jogar mais o campeonato, então porque a gente trocou de organização. Na época foi bem difícil, porque a gente tinha concordado todo mundo de assinar o contrato, e a gente assinou o contrato, e depois no final o Fallen tava dando pra trás, e virou uma guerra na época. O Fallen botou um pouco da culpa na gente, né, nessa época aí, e a gente quase tirou o Fallen do time nessa época, porque ele fez um post, ele fez um pronunciamento que não era verdade da nossa equipe, porque a gente já tinha acordado todo mundo de ir, e foi ele que deu pra trás, né? Então, tipo, foi meio que uma guerra ali. E aí depois ele pediu desculpas, etc, tal, a gente aceitou numa boa, e o time seguiu, mas foi um momento bem turbulento pra gente. Como que foi a sua passagem pela SK? Pô, minha passagem pela SK teve bastante vitória, né? Tipo, eu acho que o fato mais legal da SK foi que a organização era muito tranquila, né? É uma organização alemã. Pô, os caras lá eram 10. O Alex e o James lá eram muito 10. Tipo, acho que pra mim, se eu olhar pra hoje, foi a melhor organização que eu trabalhei. Melhor disparada, eles eram muito corretos. A gente se sentia muito como família lá dentro, sabe? Tipo, eles abraçaram a gente muito bem. Tipo, eles sempre estavam com a gente no escritório, no office. Então, eles abraçaram muita gente. A gente, tipo, era praticamente uma família que era de 6, virou 8. E eles sempre ajudavam a gente em tudo que a gente precisava. Eles eram muito transparentes com a gente também. Nunca faltou nada pra gente. A gente tinha a melhor estrutura. A gente era muito confortável. Eles não tiravam a gente do nosso conforto, do que a gente gostava, de como a gente gostava de trabalhar. Eles eram muito 10, cara. E eu acho que, tipo assim, quando a gente trocou de organização da SK pra MBR, acho que foi um dos meus maiores arrependimentos. A SK era muito legal de trabalhar. Não que a MBR seja um time muito ruim de trabalhar ou algo do tipo, mas eu gostava muito. Era muito família. Eu acho que quando a gente entrou pra MBR, os donos eram americanos. Eu acho que eles eram muito frios. Eu acho que eles queriam apenas um time top 1 e não, tipo, montar uma equipe família. E eu acho que na época, assim, eu me arrependi bastante de ter saído. Quando a gente trocou da SK pra MBR, o que aconteceu? A gente foi jogar um campeonato da Epicenter, lá na Rússia. A gente precisava de um quinto player. Aí a gente não tinha o quinto player, porque começou a entrar os buyouts, etc. Antigamente, o que a gente fazia? A gente falava, pô, era uma casa que era nosso time, e outra casa na nossa frente era Immortals, né? Que era também outro time brasileiro. E aí a gente pegava os jogadores da outra casa e trocava de jogador, muitas vezes, né? E essa época não tinha era muita bagunça, não tinha pô, buyout. Né? Hoje em dia, pô, você trocar um jogador, você tem que pagar pelo jogador. Antigamente a gente falava, ops, cola pra cá, vamos jogar. E a gente ficava reciclando o jogador ali. Quando a gente precisou trocar o jogador, a gente tinha que ter comprado, a gente queria o Boltz, né? E ele era da Immortal, só que aí o dono da Immortal estava pedindo um buyout por ele. E aí esse cara não tava tendo dinheiro para pagar. E aí a gente falou, e agora? O que nós faz? E aí a Immortals, que era o dono da Immortals, falou, pô, a gente quer um time top 1 e a gente vai trocar uma organização para MBR. E aí eles queriam trocar a organização, né? Remodelar a organização e queriam a gente. Só que aí o acordo era, se você vai pegar o Boltz, você pode pegar o Boltz, mas tem que pagar. Se não, o que a gente pode fazer? Vocês pegam o Boltz de graça e acabando o contrato da SK, vocês viram meu. E aí o que aconteceu foi que a gente optou pela segunda opção, porque a SK não tinha dinheiro para pagar o Boltz. Pegou o Boltz para jogar o campeonato da Epicenter, a gente foi campeão da Epicenter na Rússia. E a gente, no final das contas, a gente teve que assinar o contrato com a MBR e acabou virando MBR depois. Cara, o tempo da MBR também foi muito legal. Eu acho que o problema, começou quando o nosso time começou a decair bastante, né? A gente começou a decair bastante nesse período da MBR. Querendo ou não, o salário aumentou, muitas coisas aumentaram. Eu acho que isso foi tirando um pouco das prioridades nossas. Eu acho que como a galera tinha uma certa idade, assim, a galera começou a querer curtir um pouco mais a vida. Começou a parar um pouco de jogar, um pouco, sabe? Tipo, eu acho que a gente começou a ganhar muito dinheiro e eu acho que isso entrou um pouco na nossa cabeça. A fama e o dinheiro, ela muda um pouco a personalidade da pessoa, dependendo de como a pessoa aceita isso ou não. E eu acho que a gente foi caindo mais por causa disso mesmo. A gente morava em Newport Beach, então, pô, a gente deu um step up de nível assim, pô, a gente morava numa cidadezinha pequenininha, a gente foi pra Newport, pô, era querendo lá uma área mais rica, uma área onde a galera tinha mais dinheiro e tal, tipo, ficava um pouco mais perto de Los Angeles, então, pô, a galera já ia um pouco mais pra Los Angeles, ia um pouco mais pra uns rolês lá. A gente caiu como time, caiu individualmente, a gente começou a ter resultados piores. E aí foi quando eu decidi sair do time. Eu lembro que a gente jogou um campeonato em Colônia e esse campeonato em Colônia não foi legal. A gente mandou muito mal nesse campeonato.
E aí eu já tava meio, tava meio puto já, e por causa de algumas reuniões que já tava rolando e tal, e eu já tava ficando meio pá. Depois do campeonato, a gente foi pra salinha de. Que a gente sempre tem uma salinha de treino, né, durante o campeonato. No dia, na verdade, não tava tendo treino. Aí eu falei, pô, como não tá tendo treino, vou pra academia. Faço minha academia, depois volto lá e jogo, né? Tipo, o campeonato tinha acabado já e tal. E aí eu fui pra academia e me ligaram na academia falando, pô, acho que a gente vai treinar. Aí eu falei, ó, de boa. Aí eu parei de treinar. Falei, ó, daqui uns 30 minutos eu tô chegando então. Próximos 30 minutos pode marcar mapa. Aí eu saí da academia, voltei pro hotel. E aí eu lembro que a gente tava jogando e, pô, a gente tinha acabado de tomar uma coça, né, no campeonato. E, tipo, o treino foi pura lastro. Tipo, a galera não tava muito afim de treinar. Então tava fazendo qualquer coisa só pra falar que tava treinando e tava. E aí, tipo, eu lembro que eu desliguei o PC, eu tava muito bravo, desliguei o PC e falei assim, ó, é o seguinte, se for pra treinar desse jeito, não tô nem, eu tô indo embora. Só desliguei o PC, peguei minhas coisas e fui embora. Eu não tava no clima de treinar desse jeito. Ainda mais tomando um pau no campeonato, eu não ficava muito feliz quando a gente perdia com uns doidos. E o clima já não tava legal também, já não tava muito feliz. Então, tipo assim, eu só peguei, levantei do meu PC e falei, ó, tô indo embora. Se for pra treinar desse jeito, não era nem melhor ter marcado, pra mim é perca de tempo. E aí eu desliguei o PC e fui embora. E aí, quando eu tava saindo do quarto, chegou o nosso manager na época e falou, ó, o negócio é o seguinte, quem não tá contente, quem vai embora. Foi o primeiro a levantar a mão, falei, então eu quero ir embora. Aí todo mundo ficou meio em choque, né? Porque eu acho que eles não esperavam que eu falasse isso, né? E aí ficou nisso, tal, e aí o Taco já foi conversando comigo durante o avião, pô, não acho que você tá fazendo do melhor jeito, tal. E eu falei, pô, tá. Aí a gente conversou, né? Eu falei, pô, Taco, eu não tô mais contente com como tá as coisas, a galera tá levando muito nas coxas, ninguém tá mais afim de nada. E, tipo, vamos ver o que vai acontecer nessa próxima reunião lá e vamos ver o que nós vai conversar. Se nada mudar, eu vou embora. E aí a gente foi fazer uma reunião coletiva dentro do time lá. Aí chegou na casa, a gente foi fazer uma reunião, e aí eu fiquei bravo com umas coisas que falaram na reunião, que umas coisas sem sentido, algumas coisas sem sentido, algumas coisas com sentido. E as pessoas que também abordaram a reunião, eu acho que eu não aceitei que elas deveriam ter abordado a reunião. Acho que a reunião quem teria que ter abordado era o nosso coach na época, né, que era o Zeus. E isso me deixou muito puto. E eu realmente, depois da reunião, falei, eu realmente não tô contente, realmente quero ir embora, não acho que eu vou produzir mais do que eu quero, do que eu preciso produzir aqui. E eu acho que vocês estão levando muito na coxa, não tô achando que a galera tá levando mais a sério. E esse é o fato que eu não quero mais ficar. E aí, pô, lembro que todo mundo ficou muito chateado, tava muito chateado na época, ele tinha acabado de sair do Liquid, né, pra voltar pro MBR na época. E ele falou, pô, eu não acho que você tá fazendo a decisão certa. Aí eu falei pra ele, pô, Taco, eu realmente não tô mais, tô mais com saco de aturar mesmo. Tipo, eu falei pra ele, pô, é que você passou 1 ano e meio lá na Liquid lá, né? Porque ele já tinha saído do time antes, né? Falei, você passou 1 ano e meio no Liquid, e é que você não sabe o que eu passei esse 1 ano e meio, né? Então, foi uma situação que realmente não tá legal, e eu realmente não quero ir, não quero ficar. Se você pudesse olhar pra voltar naquele tempo, o que você acha que dava pra ter feito diferente pra tentar ter aquele sucesso dos últimos Majors? Cara, acho que a nossa mentalidade ali, eu acho que a gente deixou acontecer algumas coisas dentro do time que a gente não poderia ter deixado acontecer, que foi frustrando cada jogador, foi minando a relação também. E eu acho que uma das decisões ruins que a gente fez foi ter tirado o Taco do time. Foi uma das piores decisões. Óbvio que o Taco, nessa época, ele tá ficando um pouquinho xarope também. Tava um pouquinho xarope. Fala até pra ele hoje isso. Ele tava um pouco xarope nessa época. Ele tava sendo muito mala, tava fazendo umas coisas erradas também aí. Mas eu acho que a decisão foi muito ruim porque a gente não parou, sabe? A gente não parou como time, sentou e trocou uma ideia, sabe? Tipo, só nós, sabe? Começou acontecendo os conflitos dentro do time, e as pessoas começaram a ficar de bico virado uma pra outra, e aí forma um grupinho do lado, forma um grupinho do outro, e conversa e manda alguém embora. Porque a gente não tinha maturidade suficiente pra gente sentar, conversar e resolver a situação, sabe? Acho que ainda faltou maturidade pra gente nessa época. Eu acho que faltou a gente botar o pé no chão de novo e falar, pô, galera, o que nós tá fazendo, sabe? Que foi uma coisa que a gente fez lá em 2017, quando eu tava também caindo aos pedaços também. A gente sentou, arrumou, refez o time todo, deu tudo certo. E eu acho que a gente mandou muito mal nesse ajuste, nessa época aí. E aí as reuniões que estavam rolando eram reuniões mais para botar culpa em alguém do que botar culpa no conjunto, na merda que a gente estava fazendo. A gente deu muita voz para quem não podia ter voz também, dentro do time, para poder fazer as reuniões, e eu acho que isso foi minando um pouco a relação também. Você ficou alguma mágoa daquela época? Cara, eu não tenho nenhuma mágoa, não. Eu acho que é o que eu sempre falo, né? Muita gente me pergunta isso. O que já foi, né? Não tem como voltar no passado, né? Então, eu acho que, tipo assim, o que eu tenho que fazer é só agradecer mesmo pela passagem, né, que a gente fez, pelas coisas que a gente conquistou. Eu acho que, com certeza, eu acho que, tipo assim, a minha mágoa, talvez, que eu tenha, tipo, é que a gente podia ter ganho mais, sabe?
Eu acho que a gente deixou passar muito campeonato. Hoje em dia até às vezes para pra assistir alguns campeonatos e fala, mano, como que eu perdi esse? Sabe, tipo, tem muito campeonato que a gente bateu na trave, chegou em final e, pô, a gente entregou a final, cagamos no pau, tipo, pra times piores que a gente. Eu acho que, tipo assim, minha mágoa é não ter ganho mais do que devia ganhar mesmo. Aí, tipo assim, somando os campeonatos que a gente perdeu, assim, acho que devia ter quase 23, 24 títulos, assim, dos times que a gente não era pra gente ter perdido. Mas mágoa, assim, tipo, de jogador, organização, não tem nenhuma. Eu acho que todos fizeram um excelente trabalho, a gente conquistou tudo como equipe, a gente deu o nosso melhor, que é o mais importante, né? Deu o nosso melhor. E eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu conquistar muita coisa juntos. São pessoas que eu vou levar pra minha vida toda. Não interessa se são boas ou são legais, são ruins ou são. Eu acho que todo mundo tem uma parte importante da minha vida. Eu também garanto que eu tenho uma parte importante na vida de cada um. Foram momentos muito felizes. Eu estou muito feliz também com o que a gente conquistou, o que a gente está levando para o futuro. Pô, eu acho que se não fosse pela gente, nunca teria o Major no Brasil, nunca teria a infraestrutura que tem hoje. Eu acho que a gente trouxe muita coisa positiva e eu só tenho a agradecer mesmo. Eu recebi o convite para ir pro FaZe na época, né? Que foi. Só que eu tinha que morar na Sérvia. E eu lembro que eu fiquei 4 meses no banco do MBR, porque por causa da minha venda e tal, já começou a entrar os buyouts, etc. E foi um momento muito osso pra mim, né? Quando você joga muito campeonato de uma vez, você vai entrando naquela rotina de campeonato, você sabe, pô, tem campeonato hoje, você faz uma preparação do campeonato, aí você tem campeonato, faz uma preparação. E aí quando eu entrei no FaZe, depois de 4 meses que eu entrei no FaZe, eu fui morar na Sérvia, fiquei morando 4 meses na Sérvia, também trabalhei bastante no meu inglês na época também, que eram coisas que, pô, agora eu jogo com um time gringo, eu preciso melhorar meu inglês. Então eu melhorei muito meu inglês lá na Sérvia também. Foram 4 meses de estudos também que eu estudei inglês lá. Eu já sabia falar um pouco inglês, então eu aprimorei bastante. E quando eu entrei no FaZe, eu lembro que a gente jogou um campeonato logo em seguida. Assim que eu entrei, depois de uma semana e meia eu já estava jogando campeonato. E aí a gente foi jogar uma SL Nova York. Lá, a gente foi pra Nova York jogar o campeonato e, pô, mandei muito mal. Porque eu fiquei muito tempo sem jogar. Então eu mandei muito, muito mal. E aí eu falei, pô, tem que dar um step up aqui, né? E aí eu comecei a jogar muito, a gente fazia um bootcamp como time lá, eu comecei a jogar muito, 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 muito de novo. Entrei na rotina de novo de jogador e no campeonato seguinte a gente ganhou, que foi uma Blast da Dinamarca. Quando a gente falou sobre você com a sua família, a principal característica que levantaram foi que você é uma pessoa muito amorosa. Que você é uma pessoa muito amorosa, muito cuidadosa. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado que as pessoas talvez não conheçam sobre você. Muita gente me vê, né, pô, quando a galera fala, pô, quem é Coldzera, né? Tipo, pô, muita gente fala, pô, é um cara tóxico, um cara que pega no pé dos outros, um cara que cobra muito, tal. Na minha cabeça, ser um profissional não é só ser um profissional. Eu tenho que vencer. Esse é o que passa na minha cabeça, pô, se você não for pra me vencer, então eu tô jogando o esporte errado, né? Pô, se eu for jogar só pra me divertir, é mais fácil eu não ser profissional. O que passa na minha cabeça é vencer. Não interessa o que eu preciso fazer pra vencer. Se eu precisar cobrar, a pessoa vai cobrar. Se eu precisar falar, pô, você tá mandando mal nessas merdas, arruma essa merda, eu vou falar. E eu tenho o meu jeito de falar e é isso, né? Como profissional. Quando eu sou como pessoa, eu sou totalmente diferente. Totalmente diferente, pô. Eu sou mais cuidadoso, pô, eu sou um cara muito família, pô, eu tento ajudar todo mundo, eu sou um cara que não peço nada em troca, ajudo sem pensar em nada em troca. Sou uma pessoa que sou muito amorosa, cuido muito das pessoas também, tento ajudar ao máximo. Então, tipo assim, as pessoas conhecem o Cole, eles não conhecem o Marcelo, né? Pô, acho que as pessoas, é normal, as pessoas tendem a olhar você com outros olhos quando você é uma figura pública, né? Do que como você é como pessoa. E poucos me conhecem como pessoa, né? Então, pô, eu tenho muitos amigos, pô, sou muito carinhoso com eles, ajudo da melhor forma possível. Sou uma pessoa que também, fora de jogo aqui, quando eu tô com o molecada aqui também, tento ajudar o máximo que eu posso também. Às vezes perco horas da minha vida pra tentar ajudar os caras, sem pedir nada em troca, tento ajudar tudo que eu posso. Então, tipo, as pessoas realmente não conhecem o Marcelo. As pessoas julgam eu pelo Coldzera e são coisas totalmente diferentes. Eu sou a Isabelle, eu namoro com o Marcelo tem 3 anos, tá quase fazendo 4 anos. Eu e o Marcelo, a gente se conheceu num churrasco de amigos, só que eu era convidada da convidada do convidado. E no final eu descobri que ele que me chamou pra ir, porque ele já tinha me visto, né? Ele pediu pra minha amiga me levar. E desde então a gente não se desgrudou mais. Foi meio que ali que a gente se conheceu, a gente não se desgrudou mais.
E você pode contar um pouco pra gente como é o Marcelo no dia a dia? Ele é uma pessoa extremamente focada no que ele faz. Ele ama jogar, ele ama o CS, ele ama jogar, não importa o que, mas o CS é a verdadeira paixão dele, então ele passa o dia jogando, ele passa a noite jogando, ele joga o dia inteiro. E no dia a dia, assim, ele é uma pessoa muito parceira. O Marcelo, ele é extremamente carinhoso. Isso foi uma das coisas que mais me encantou, assim, dele logo no começo, porque ele é muito carinhoso, ele sempre me escutou, ele é uma pessoa muito próxima, sabe? Aquela pessoa que participa, que gosta de ajudar as pessoas. É incrível a disciplina dele para tudo que ele decide fazer, assim, ele é muito disciplinado, muito dedicado. A rotina dele hoje em dia tem sido ir pra academia, a gente costuma ir junto. Foi uma coisa que a gente pegou o gosto de fazer junto, então é muito gostoso fazer isso com ele me incentivou bastante. Depois ele já mergulha no computador e não sai mais, até a noite, assim. Ele podia, claro, não ficar até 5 da manhã jogando, mas não seria ele. Então, assim, é onde entra a disciplina dele, o diferencial dele. E é uma coisa que eu não vejo em todo mundo, sabe? E isso me admira. Eu tenho muito orgulho dessa disciplina dele, porque é bizarro. Eu me inspiro muito nisso nele, ele me ensina a ser assim um pouco também. Eu tenho que ser cada vez mais assim, mas é muita disciplina. Então, assim, eu queria que as pessoas pudessem ver isso, porque eu nunca vi isso em ninguém. Eu não sei se eu não conheci muita gente, mas é de verdade, é uma coisa que eu só conheci nele, assim. Eu queria falar um pouco também sobre Portugal e da sua amizade com o Ian. Você pode contar um pouco sobre como foi sua vida lá, como que você foi parar em Portugal e como você e o Ian se conheceram? Então, quando eu tava na Sérvia, eu já tava com planos de ir pra Portugal já, né? Eu tinha uma pessoa lá muito importante lá em Portugal, que me ajudou a ir pra lá, me ajudou todo o meu processo pra lá. Eu acabei me mudando para Portugal. Eu tive a oportunidade também de entrar na Zero Zero Nation, né? Que foi uma organização que ela também era dinamarquesa. E eu montei uma estrutura lá em Portugal para poder jogar. Não foi muito conforme o que eu queria, né? Mas na medida dos conformes foram legais, ok? A ida para Portugal foi muito boa para mim, porque eu não estava muito bem na Sérvia, eu estava com a cabeça já meio bugada já. Eu tive quase 1 ano e meio, quase 2 anos de Covid lá, que eu estava de lockdown lá. E não foi muito bom, eu fiquei sem ver minha família quase 12 meses lá na Sérvia. E eu passei por um perrengue pesado lá, porque eu peguei Covid, eu fiquei muito mal, às vezes eu jogava 40 graus de febre, e eu não estava tão bem da saúde lá também. Então eu fiquei bem depressivo lá, depois de um tempo. E eu só queria sair daquele lugar. Eu só queria sair daquele lugar, eu acho que aquilo não foi muito bom para minha saúde mental. Foi me tirando um pouco da minha confiança dentro do jogo também. Então foi uma coisa bem ruim. Tipo, óbvio que teve períodos muito bons, né? No começo foi muito bom, tal. Quando fui pra lá, a vida era normal, tava muito bom. Eu acho que o período do lockdown mesmo minou muito a minha cabeça. Até então eu morava junto com um amigo meu, ele ficou 3 meses morando comigo, que foi o outro Ian. Foi o outro Ian. E quando ele tava morando comigo lá no período do lockdown foi muito bom, porque, pô, a gente era muito brother, eu conheci ele desde a infância. Então a gente sabia, pô, se entender muito bem, ele sempre me ajudava lá, tinha uma pessoa para conversar. E aí quando ele saiu, porque ele foi jogar no time também, eu conseguia arranjar um time para ele jogar de esporte eletrônico também, que foi o time da Casé, que é o time do Casemiro, jogador de futebol. Ele foi o cabeça do time dele. E depois disso ele teve que ir embora e eu acabei ficando sozinho. E aí foi quando entrou o período de lockdown. E aí eu fiquei 8 meses mais ou menos de lockdown. E isso foi muito ruim para mim. Aí eu acabei indo para Portugal depois disso. Chegando em Portugal, eu já tinha alguns amigos lá, que eu já jogava, né? Pô, essa galera da Sérvia, que eu jogava na Sérvia lá, eu já jogava com uma galera já de Portugal, e eu conheci o Ian jogando, né? E, pô, eu era muito brother do Ian, a gente conversava muito, que é o outro Ian agora, que é o Ian de Portugal. E a gente era muito brother, começamos a conversar muito e tal, começamos a criar uma amizade muito legal. Quando eu fui para Portugal, a primeira coisa que eu fiz lá foi ir na casa dele, lá ver ele, pô, conhecer ele e tal. E eu conheci ele, a família dele também. Pô, gosto muito deles, ele também gosta muito de mim. Toda vez que eu vou para Portugal, eu sempre passo na casa deles lá para ver eles e dar um oi para eles. E foi uma amizade que a gente construiu muito legal, muito bacana. Ele me ajudou bastante também nessa parte de Portugal, me ajudar lá a ficar mais confortável, apresentar as pessoas lá que eu precisava conhecer e tal, para poder me ajudar. E foi um período muito legal Portugal também, foi um período muito tranquilo. Foi um período, acho que assim, que eu desfrutei um pouco da minha vida também, sabe? Me amadureci bastante também, porque o período da Sérvia e Portugal foi um período, acho que eu mais amadureci, porque como eu fiquei muito tempo sozinho, eu comecei, sabe? Tipo, realmente foi mais sozinho mesmo, porque quando eu fui pra LG, eu tinha a galera lá do Brasil, que é o time do Brasil, né? Agora, quando eu fui pra Sérvia, eu jogava já num time internacional, então a cultura da galera é bem diferente.
Quando eu fui em Portugal também, eu amadureci ainda mais. Cara, foi muito legal. Senti de novo aquela energia, de novo, de vontade de jogar. Que foi uma coisa que eu tinha perdido um pouco lá no FaZe. Eu senti bastante vontade de jogar, ainda mais jogando com uma molecada mais nova, uma molecada do Brasil de novo. Então, tipo, me deu bem mais alegria. Óbvio que foi um pouco estressante no começo, porque eu nunca tinha feito em Game Leader, né? Então, minha cabeça dá umas fritadas às vezes. Mas, tipo, foi um período muito legal de ir pra Portugal, principalmente conhecer o Ian, foi muito bacana, foi um amigo que eu vou levar pra vida com certeza. É uma pessoa muito pura de coração, muito boa, que não vê maldade nas coisas, e é muito, muito bom conhecer pessoas assim, né? Porque querendo ou não, hoje em dia, às vezes você não sabe quem se aproxima de você pelo fato de você ser o Marcelo ou pelo fato de você ser o Cudzeira. Então, às vezes eu tento até tomar até dosagens com amizades, etc, hoje em dia, porque você nunca sabe quem vai estar com você e quem não vai estar com você nos momentos que você precisa ou não precisa, sabe? E o Ian é um cara que eu posso contar pra vida toda, porque eu sei que se eu tiver num momento ruim, ele vai estar ali e eu posso contar com ele. Você sente que o cenário europeu valoriza mais o ídolo do esporte do que o cenário brasileiro? Eu acho que. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Posso levar até em base um pouco dos lugares que eu passei, né? Então, pô, quando eu saía com bastante cara, assim, muito bom também. Às vezes eu ia pra Rússia lá, pô, eu e o Simple lá ia tomar uma cerveja em algum lugar, às vezes. A gente já foi várias vezes, eu e o Cized também, que era um jogador, ex-capitão da NAB na minha época. Então a gente sempre ia sair assim e, pô, eles tiravam foto com muita gente. Não nem o fato de tirar foto, né? Mas é o fato, tipo assim, a galera respeitava muito, sabe? Tipo, passava, respeitava muito. Até também valorizava muito os ídolos que ele tem. Eu acho que no Brasil a galera também valoriza, mas é um pouco diferente, sabe? Tipo, se eu chegar hoje com o Cized, que é um cara que ganhou bastante coisa em 2016, e eu estiver no mesmo lugar que ele, eu garanto pra você que ninguém vai falar alguma coisa ruim, ou vai desrespeitar ele, ou vai falar nada do tipo, né? Eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, hoje eu tô com 30 anos, né? Tipo, às vezes eu vou jogar até algum campeonato, outros caras tiram eu pra merda, pô. Tipo, me chama de velho, aposentado, e etc. Tipo assim, eu sei que tô velho e tal. Só que eu acho que a galera respeita muito pouco, sabe? Tipo, a galera não entende que talvez, se não fosse pela gente, nada disso teria acontecido, sabe? E, tipo assim, não é nem querendo ser mala ou algo do tipo, mas eu acho que a galera valoriza muito pouco a gente, valoriza muito pouco as nossas conquistas, o que a gente conquistou, ou se a gente conquistou, a galera fala, pô, mas passado eu não tenho interesse. E, pô, claro que tem. Se não fosse passado, talvez não teria o que tem hoje, sabe? Pô, se fosse passado, talvez não teria um Major. Se fosse passado, talvez a infraestrutura que vocês têm, ou a galera que tá hoje mais nova que tá aqui, talvez não estaria, né? Então eu acho que a galera, assim, não valoriza o que já passou, ou não valoriza o que a gente é, sabe? Eu acho que, sim, é bem diferente. Você sempre comenta sobre essa sua vontade de estar formando novos players. Você pode falar um pouco mais sobre como isso surgiu e por que você enxerga que isso é tão importante pro cenário? O que eu conquistei, o que eu fiz, óbvio que vão ficar pra história, né? É passado. Mas eu acho que tem muita gente nova aí que pode ter o mesmo sucesso que a gente teve e não tem oportunidades que a gente teve, né? Tem muito jogador bom por aí. Tá faltando só explorar. Desde o começo da 00 lá, eu tento moldar do jeito que eu acho que deve ser moldado, né? Quando eu tava na 00, eu tentei pegar uns jogadores novos, principalmente eu me interessei muito por um jogador que foi o Malbs, né? E eu sempre falei pra ele que ele era muito bom e que ele tinha muito futuro, só que ele era um pouco preguiçoso. Era um pouco preguiçosinho. Ele jogava até Apex, ele dava uma desculpa que ele jogava Apex pra melhorar a mira dele. Apex Legends, né? Que era outro jogo do CCCS. E eu falava pra ele parar de mentir, na época. Eu comia bastante o toco dele, porque era um jogador que eu sabia que ele tinha muito potencial, só que ao mesmo tempo eu sabia que às vezes rolava uma preguicinha nele. E eu lembro até hoje, quando a gente acabou trocando time, né? E a Org optou por trazer um trio lá da Godsent na época. Eu falei pra ele, falei, Malbs, não é nada contra você, mas até queria manter ele no time, mas o fato dele não se dedicar pro jogo fez com que eu não me interessasse tanto. E eu falei pra ele, falei, Malbs, no dia que você parar, largar sua preguiça e você ver o potencial que você tem e aonde você pode chegar, você vai ver que você vai voar muito alto. Passou um tempo, ele foi pra 1080 e hoje em dia ele tá no G2. Quando ele entrou no G2, ele mandou uma mensagem pra mim falando que ele era muito agradecido pelas coisas que eu ensinei pra ele, sabe? E isso é muito legal de saber do jogador, né? Que por mais que teve a cobrança, talvez ele entendeu a cobrança que não era pro mal dele. A cobrança era sempre pro bem dele. E ele sempre foi um excelente jogador, cara. Sempre foi um jogador muito bom, muito, muito bom. Ele sempre teve mecânica de jogo muito bom. E eu acho que ele entendeu que ele precisava investir o tempo dele mais dentro do jogo pra ele despertar o potencial dele. E hoje eu sou muito feliz também. Tô muito grato também de ter passado pela vida dele também, né? E muito feliz também por ele. Pô, entrou no time muito bom, merecido. Um cara muito bom, muito, muito good vibes.
muito bonzinho, merece chegar muito longe, né? Teve outro também que eu trabalhei também, que foi o NQZ também. O NQZ sempre foi um cara muito dedicado, um cara que sempre sentava comigo, assistia muita demo, sempre pedia code, vem cá, vamos sentar, vamos assistir demo junto comigo. Eu sempre assistia muita demo com ele, muita demo, e explicava minha visão, né, como eu penso. Falava pra ele as coisas, talvez nos pontos que ele precisava melhorar, nas coisas que ele precisava pegar e, né, e concentrar mais no que ele podia melhorar. E eu, cara, esse cara é um cara que ele sempre foi muito. Eu sempre peguei muito no pé dele também, porque eu sabia que ele tinha um potencial enorme. E esse cara é um cara também que ele me surpreendeu muito, porque ele era um cara muito dedicado. Muito dedicado. Ele comia CS, assiste muito CS, e não é à toa que hoje ele tá na PEN, melhorou pra caramba, e pra mim hoje ele é o melhor AWP do Brasil. Disparado. Disparado. Eu acho que ele tá muito acima de todos os outros AWPs, eu acho que ele é muito inteligente, eu acho que ele entendeu bem como o jogo dele funciona, e eu acho que ele adquiriu bastante experiência também comigo. Eu acho que foi muito importante. Eu acho muito bom ele estar jogando muito bem também, eu acho que se ele continuar com esse foco, ele vai voar muito alto também. Tem muitos jogadores também que eu passei por aí também, que eu consegui moldar do jeito que eu acho que encaixaria pra ele, sabe? Tipo, explicar minha visão de jogo e tal. Óbvio que tem alguns no meio do caminho que eu tentei moldar, só que muito cabeça dura, muito difícil, e era difícil de lidar. Às vezes não entendia, às vezes eu achava que sabia mais que eu. E é o que eu falo, sempre falo, eu não acho que eu não sei se eu não acho que eu acho mais que eu sei mais do que você. Só que eu tenho uma experiência que talvez você não tenha, né? Que é a experiência, tipo, sob pressão, que hoje em dia tem muito jogador que se perde por crítica, às vezes o jogo sobe e cai por causa das críticas. Tem muito jogador que às vezes não consegue abrir a mente, expandir a mente para diversas opções de jogo, né? O que que você pode fazer? Às vezes ele só tem uma resposta na cabeça dele e é isso que ele acha, é isso. Às vezes o jogador não sabe escutar, só sabe argumentar. Hoje em dia lidar com molecada é um pouco mais difícil, querendo ou não. Tem muito jogador que às vezes não entende, que às vezes quando a gente fala é pelo bem, não é pelo mal, né? E quando a gente quer ajudar ou explicar ou também falar nosso ponto de vista, às vezes a pessoa é mais defensiva do que escuta, sabe? Sendo que na minha cabeça, por exemplo, quando eu tava na mesma pele dele, né, antigamente, quando a molecada falava pra mim, eles falavam, Couto, você é um bodinho burro. Eles me chamam de bodinho burro. Porque o que que é ser um bodinho burro? Um bodinho burro é aquele cara que só olha pra tela e só sabe atirar, não sabe pensar. Eles iam me ajudando bastante em me explicar situações de jogo, né? E vivência, porque eles já vivenciaram muito mais que eu. Então, quando eles me explicavam, o que que eu fazia? Eu não argumentava. Eu escutava, tirava o que era de bom e usava pro meu jogo. E aí, se caso também tivesse alguma coisa que talvez eu pensei diferente, eu explicava a minha situação. Aí você ficava, mano, mas tipo, isso é bom, mas eu pensei desse jeito, o que que você acha? Entendeu? Então, tipo assim, eu criava uma conversa, eu não criava uma discussão. Então, isso fazia com que eu aprendesse tanto a ideia deles, e eu usava se era boa ou era ruim, quanto eu também explicava a minha ideia para entender se minha ideia também podia estar correta ou não. E aí eu mixava nos dois. E hoje em dia, a galera, em vez da galera entender ou saber conversar, hoje em dia a molecada mais nova não sabe conversar. É muito difícil, a galera já entra no modo defensivo. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Não, mas eu fiz isso porque você fez isso. Entendeu? E querendo ou não, a pessoa não vai aprender. Ela vai continuar sendo uma pessoa que ela não. Que a linha de aprendizado dela vai demorar mais. Porque em vez dela criar uma conversa que gere algum fruto para ela só tá criando um sistema defensivo onde ela vai se defender e não vai levar em lugar nenhum. E ela não vai entender nem o meu lado, nem o teu. Então, hoje em dia, acho que falta pra galera também aprender a conversar, sabe? E aprender a entender também. Eu acho que a gente tem muito pra passar pra essa molecada nova. Só que essa molecada só vai usar se começar a entender e começar também saber conversar, sabe? E às vezes gera até frustração, até pra mim, que tento ajudar, né, nessa relação, porque querendo ou não, quando as pessoas começam a fazer desse jeito, eu falo, quer saber? Deixa. Sabe? Tipo, deixa pra lá. Faz do jeito que você quiser, entendeu? Tipo, porque às vezes você acaba perdendo até a paciência um pouco, de querer, sabe, tentar ajudar, e a pessoa realmente não querer. Praticamente ela não tá querendo ajuda, sabe? Então às vezes a gente acaba deixando de mão. Então tem muito jogador às vezes bom aí que às vezes a gente deixa de mão, que tem um puta talento e às vezes vai ficar nesse talento pela vida toda e não vai saber explorar ele. Já passei por vários assim já, por vários, vários, vários. E tem muito jogador que realmente se destacou pelo fato de abrir a mente e tem muito jogador que ficou pelo fato de não abrir a mente. Pô, jogar com essa molecada mais nova, hoje em dia, não tem uma galera tanto mais nova não, né? Agora eu tô jogando já mais com dois mais velhos aqui, que é o Henrique e com o Phelps. Mas o Cadu, assim, ele é um cara que ele tem um potencial enorme para destravar
ele é um cara muito puro, sabe? De coração, um cara que escuta bem, sabe? É um cara que pergunta, sabe? Bem, fala, pô, mas eu pensei que você não acha que isso aqui estava certo? Ele sabe conduzir uma conversa, sabe? Isso é um jogador que vai longe. Dá pra ver que vai longe. E ele é muito bom. O que ele precisa, às vezes, o que a gente conversa bastante com ele, é que ele precisa destravar essa, essa, essa mecânica da constância dele, né? Que às vezes ele é muito inconstante, às vezes ele varia muito. Só que ele é muito bom jogador e é um cara que muito bom teammate, sabe? E dá pra ver que um cara desse vai longe, e dá pra ver que ele tem um potencial enorme também. E eu já trabalhei com vários caras assim também, que dá pra ver que é muito longe também. Então, acho que, tipo assim, o interesse hoje em dia é, óbvio que continua sendo ganhar, classificar dos campeonatos importantes e tal, continua. Só que também eu tenho um grande interesse também de mais pra frente talvez abrir uma academy, talvez, e pegar uma molecada mais nova e tentar ensinar, sabe? Uma molecada mais nova e eu tenho bastante projeto pro futuro pra isso. Para isso, eu tô até já mudando aqui dentro da Red já para fazer o projeto e dar oportunidade para galera mais nova. Falta esse incentivo para a comunidade brasileira. E eu quero tentar fazer dar certo, trazer uma molecada, tentar moldar uma molecada aí que tem a chance de querer realmente virar profissional e, sabe, puxar um pouquinho da rédea da galera também, para a galera ter um pouco mais de noção, né, que não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre querer vencer, né? Porque essa eu acho que é essa mentalidade que falta hoje pro brasileiro. E dentro disso, que mensagem você deixaria pra quem tá entrando agora no cenário do CS? A mensagem que eu queria deixar hoje, assim, pra galera mais nova é que, cara, assim como eu sonhei, né, e conquistei, todo mundo pode sonhar e conquistar. É difícil? É difícil. Nada é fácil na vida. Se fosse fácil, todo mundo tá sendo profissional de alguma coisa, né, ou ganhando alguma coisa. É sempre muito difícil. O que é importante é você superar os obstáculos, né. Ah, também saber conversar bem com a família é muito importante. Para a família também ver o seu ponto de vista, né. Então tudo entra na parte da comunicação. Acho que você tem que ser uma pessoa que saiba comunicar bastante, saiba conversar, sabe conduzir uma conversa, principalmente não só com família, mas com pessoas também. A gente tem muita coisa para passar ainda para essa galera ainda, poder ajudar o cenário do jeito que a gente pode. E também para a galera acreditar no sonho, né? No final é você por você. Nada vai cair do céu, ninguém vai aparecer e falar assim, vem pra cá. É sempre você por você. Então você tem que fazer por merecer. Assim como a gente fez por merecer, você também tem que fazer. Então, o que eu falo pra galera hoje em dia é, cara, luta, conquista, persista, que vai dar certo. Você só tem que estar focado, centrado no seu objetivo. Não interessa ou se você fale, não interessa se você não consiga, tenta, tem que tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber se você consegue dar certo ou não. Vai pra cima, tenta mesmo, realmente se é aquilo que você sonha, vai tentar que uma hora ou outra você vai conseguir. Não interessa os obstáculos, passa por cima dos obstáculos, tenta fazer um network bom, o importante é você também fazer um network também, e uma hora ou outra vai aparecer uma oportunidade pra você. Como você enxerga esse seu legado dentro do cenário dos esportes brasileiros? Cara, eu não sei muito, eu acho que é muito legal, né? Eu acho que eu vou deixar um legado com certeza, né? Pô, muita gente ainda fala, pô, o que você conquistou, ninguém vai conquistar. Pô, o que vocês conquistaram também, nenhum time vai conquistar. Pô, é um legado com certeza que a gente deixa importante, porque a gente ajudou o cenário a crescer, a gente ajudou a ter o que tem hoje. É muito importante pra gente, foi muito gratificante pra gente também o carinho dos fãs que a gente tem, o respeito também que a gente criou dentro da comunidade. Pô, às vezes eu tô na academia, assim, e tal, e vem uma pessoa pedir pra tirar foto. Cara, é muito legal, porque a gente vê que a gente, sabe, teve impacto na vida das pessoas. Então, só de ter um impacto na vida de pessoas, pra mim já é muito gratificante. Acho que pra mim já compensou tudo que eu fiz. Eu te considero o maior jogador de CS da história, e você? Cara, não sei. Da história acho que não, mas eu acho que, tipo assim, brasileiro sim. Eu me considero o melhor jogador brasileiro da história, com certeza. Pelos títulos que eu conquistei, pelas posições em que eu fiquei mundialmente, pelas premiações que eu ganhei. Do Brasil, sim. Agora, do mundo, não. Do mundo, eu acho que tem jogadores melhores. Pô, eu acho que posso colocar dois jogadores que, pra mim, são os melhores, né, que estão no ápice do top 1, que é o Simple e o Zaiwu. Pra mim, é os dois melhores da história, com certeza. Mas eu posso aí me colocar dentro de um top 5, top 6, eu acho que eu me coloco. E aí, a sua interpretação, o que você acha que a gente precisa mudar dentro do cenário do esportes para conseguir Levar essa comunidade pro público geral. Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Eu acho que, pro público geral,
Hoje em dia a tecnologia ela já está aumentando bastante, né? Com o avanço da tecnologia, eu acho que já está ficando um pouco mais visível que o cenário do esporte eletrônico já tá dominando o seu espaço. Hoje em dia a gente já tem uma comunidade muito boa, muito grande, em diversos países, né? A comunidade brasileira é muito grande, a comunidade russa é muito grande, a comunidade americana é muito grande também. Então, eu acho que mais as grandes marcas mesmo investirem mais mesmo, sabe? Acreditar que realmente o cenário tem um potencial muito grande e que elas poderiam, sabe, dar espaço para entrar, sabe? Acreditar mesmo, como uma Coca-Cola da vida, uma Guaraná, sabe? Tipo, umas marcas muito boas, querendo ou não, realmente querendo ou não, investir um pouco mais no cenário, sabe? Acreditar que a gente consegue empregar muitas pessoas, a gente consegue dar trabalho para muitas pessoas, a gente consegue mudar a vida de muitas pessoas também. Então, eu acho que falta, sabe, a população, também as grandes marcas abraçarem bastante isso e ver que a gente gera muita coisa positiva pro mundo. E dentro disso, você pode falar um pouco sobre a importância de ter uma marca como a Logitech? Com certeza. Logitech é muito boa, né? Querendo ou não, uma marca de periférico muito grande. Eu adoro usar os equipamentos da Logitech. Sabe, a gente que é profissional, é muito importante a gente ter um teclado muito bom, um mouse muito bom, um fone muito bom, um mousepad muito bom. E a Logitech, com certeza, ela abraça todas essas ideias e dá tudo isso pra gente. E, querendo ou não, isso aumenta nosso level de performance, né? Quando a tecnologia vai avançando, eles também avançam junto. Então, pô, antigamente eu usava teclado de membrana. Hoje em dia, pô, a gente já usa um teclado magnético, sabe? É muita diferença de resposta maior. Antigamente nós usávamos mouse de bolinha, mouse laser, hoje em dia é um mouse óptico, né? Então, a Logitech tá sempre aí, tipo, ajudando a gente até o nosso maior pico de performance. Cara, queria que você mandasse uma mensagem para aquela pessoa que te acompanha desde o começo. Sabe? Que, pô, realmente viveu ali com você todos esses anos, vai te acompanhar daqui pra frente e desse momento para você poder mandar uma mensagem para essa pessoa. Com certeza. Primeiro de tudo, eu queria agradecer por todos os momentos juntos, né? É sempre muito gratificante pra gente saber que, pô, tem um fã que acompanhou a gente desde o começo, há 10 anos atrás, que, pô, o cara parava a vida toda dele pra assistir a gente jogando, porque os jogos não eram fáceis de assistir. Antigamente, às vezes, pô, a gente tinha jogo 3 horas, 4 horas da manhã aqui no Brasil, pô, pra uma pessoa que é CLT é muito difícil assistir. Então, pô, é muito gratificante você poder ter assistido a gente, visto o que a gente conquistou, o nosso auge, o que a gente também proporcionou para vocês, alegrias, felicidades também, e que a gente fez tudo por vocês, a gente dedicou todo o nosso máximo por vocês também, e que tudo é o que é hoje, não só por causa da gente, mas por vocês também. Se não fossem os fãs, nada disso teria acontecido. Então, queria mandar meu enorme abraço, minha enorme gratidão por vocês. Yeah. We chase the lights till the final whistle. Believe it when we say we never settle. We chase the lights till the final whistle. Believe it when we say we never settle. We did it, we did it, we did it. It's victory, victory, victory. We dream big and we play relentlessly. Our team spirit's the ultimate key. It's victory, victory, victory.